volta com Decisões e Argumentos de hoje, com a psicanalista Lisandra Souza e com o professor do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Ítalo Curcio. Ítalo, eu como neurocientista tenho muito interesse na evolução dos módulos de processamento do cérebro humano. E eu sei que eles são muito determinados por janelas temporais de expressão de genes e que a perda de determinadas janelas temporais pode ter efeitos de longo prazo na vida da pessoa, ou como a gente diz na área, no neurodesenvolvimento. Você acredita que os atrasos psicopedagógicos causados pela pandemia de Covid-19, quando eles existem, podem causar danos de longo prazo nesses seres humanos? Ou você acha que a gente ainda está numa janela de tempo do efeito que é curta, de modo que não é esperado que exista nenhum efeito de longo prazo? Boa pergunta, viu, Álvaro? Nós que trabalhamos com o desenvolvimento da pessoa humana, sejamos nós pedagogos, como vocês, psicólogos, psicanalistas, neurocirurgiões e neurocientistas que se preocupam com o desenvolvimento da pessoa humana, sabem muito bem que os trabalhos consolidados de teóricos como Vygotsky, como Vallon, como atualmente Gardner, né, que trabalha com novas tecnologias, ou mesmo do Erik Erikson, que faleceu há não muito tempo. Então, são pessoas que deixaram fundamentos teóricos muito importantes nesse tema que você aborda, da participação do meio no qual se dá esse desenvolvimento, seja da criança, seja do adolescente, e o Erikson, que colocou muito bem, que o desenvolvimento se dá até o último instante da vida do ser humano, não é? Pois bem, nesse aspecto, eu particularmente penso o seguinte, que nós temos condições não de reverter, porque a reversão não existe no desenvolvimento humano. Existe, para mim, segundo os meus estudos, segundo aquilo que eu defendo, inclusive como tese, existe a compensação. Tudo vai depender do que será possível no pós-pandemia. Então, eu faço uma analogia com o que ocorre, por exemplo, com uma pessoa que tem que ficar imobilizada fisicamente durante algum tempo e que acaba tendo uma flacidez muscular, acaba tendo dificuldades no deslocamento, e depois, quando a crise passa, ele passa por sessões de fisioterapia, enfim, de recuperação. Claro que poderão existir sequelas, e tudo isso, infelizmente, vai cair novamente sob o ponto de vista social. E aí nós chamaríamos os nossos colegas que são cientistas sociais, cientistas políticos, que trabalham mais com o comportamento social, que poderiam nos responder ainda melhor nesse sentido. Eu acredito que é possível uma compensação. Reverter o quadro é impossível. Isso que está acontecendo agora vai ficar registrado. O que nós poderemos, e eu acredito até que teremos, é uma compensação para uma boa parcela da população. Mas eu vou dizer mais uma vez, sequelas, marcas ficarão. Esta geração ficará marcada. Porém, daqui a pouquinho eu gostaria de outros comentários e eu vou compartilhar com o pós-pandemia, porque aí a gente liga as coisas nesse sentido. Mas, sem dúvida nenhuma, o meio tem muito a ver com o desenvolvimento da criança, do adolescente, enfim. Muito legal. Lisandra, eu vou te fazer uma perguntinha um pouco diferente. Na interpretação dos sonhos de 1901, o Freud coloca dois mecanismos que são fundamentais para a interpretação simbólica até hoje, não só de sonhos, mas de diversos outros tipos de produção mental e narrativas mentais das mais variadas. E um deles é a condensação, o outro é o deslocamento. A condensação, para o pessoal que está em casa, é a agregação de diversos sentidos, de diversas unidades semânticas sob um único significante. E o deslocamento é justamente o uso de um significante, de uma palavra, de um conceito, que na verdade tem um sentido que está ligado a uma coisa muito mais profunda, vamos dizer assim, ele é quase um despiste da coisa em si.
Então, a partir desses dois conceitos, muito do que é dito é que o sonho, ele acaba sendo um caminho para a gente encontrar lá no fundo os desejos reprimidos e, enfim, a chave da personalidade do sujeito. Eu queria que você me dissesse se você acha que os sonhos das crianças e dos jovens, em geral, do seu consultório e que você também anda vendo na literatura especializada, eles estão afetados nesse sentido? E se eles estão, aí vem a pergunta difícil. Do ponto de vista da superfície, desses signos de superfície, em que eles estão afetados? Tipo assim, quais são os temas agora mais comuns? E, finalmente, a coisa em si. Isso quer dizer o quê, no final das contas? O que está lá por baixo, na parte semântica? Conta aí pra gente. É difícil, realmente, né? Porque para cada sujeito, o sonho representa alguma coisa que está relacionada à própria vida dele. Mas é interessante que Freud diz para a gente que o sonho é a realização de um desejo obviamente inconsciente, que a gente desconhece completamente, mas ele vai apresentar aquilo que mais intrinsecamente existe em cada um. Então, os sonhos, obviamente, de agora acabam se apresentando como sonhos mais de medo, de pânico, de impossibilidades. Então, isso a gente acaba percebendo. Enquanto realização de desejo, como Freud coloca, seria como se no próprio sonho se realizasse já o medo que a pessoa tem relacionado a tudo isso que não tem palavra. Né? Eu sempre digo assim que há um medo generalizado de uma falta de perspectiva de futuro, porque a pandemia deixa a gente neste lugar de não saber o que vai acontecer lá na frente. Então, o sonho ele pode se apresentar com essas características de paralisações, de impossibilidades, mas, por outro lado, a gente também tem sonhos mais felizes, mais alegres, né? Em que a pessoa se vê em condições melhores. Mas Posso fazer uma muita parte? gente está tendo esse problema. Mas né? e as crianças em particular? Como é que está indo a coisa? Está indo mais para o lado do pesadelo ou mais para o sonho esperançoso? Criança e o adolescente. Na média, se fosse fazer um agregado de estatísticas, de sonhos e olhar o resultado final ali, como que você veria isso? Eu particularmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de atender crianças nesse momento, porque você não consegue atender adequadamente uma criança pelo computador, né? pela online. As crianças, elas apresentam sonhos de medo, mas em geral não. As crianças apresentam sonhos mais relacionados àquilo que elas estão vivendo naquele dia. Então, esses medos, esses pesadelos, pelo menos do que eu tenho, né? Eu não posso falar de uma forma muito geral, mas daquilo que eu vejo, são poucos pesadelos, mas existem crianças, vai depender, obviamente, daquilo que ela está vivendo na casa dela. Vamos pensar assim, que de repente é uma família que está com muito medo, obviamente essa criança vai apresentar mais pesadelo. Tá, muito interessante. Ítalo, olhando agora do ponto de vista do que virá a ser, já está vindo mais ou menos, como você diria que essas crianças e adolescentes vão retornar aos estudos? Eles vão retornar mais motivados e com vontade de correr atrás, ou eventualmente esse período de inação ele vai criar ele vai ter efeito condicionante e vai ser difícil mover essa roda, ou eventualmente vai ser uma coisa assim, em algumas áreas vai ser muito difícil mover essa roda, enquanto em algumas outras áreas específicas do conhecimento vai ser fácil. Aí eu queria saber quais serão quais, enfim, como é que vocês que são teóricos dessa área estão discutindo, estão se preparando para a hora que esse trem andar de novo? Muito bem colocado também, Álvaro. Nesse aspecto, nós estamos já planejando mecanismos de retorno. E nesses mecanismos nós incluímos fundamentação teórica, obviamente, em cima de experiências já ocorridas no passado, porque existem registros históricos das pandemias passadas, sobretudo
da pandemia de 1920, 18 a 20, não é? Nós Sim. temos registros interessantes e nós estamos observando que alguns comportamentos são muito parecidos, portanto, independentemente das novas tecnologias que nós temos hoje, nós vemos que muita coisa é parecida, mas com relação à escola especificamente, nós estamos idealizando o quê? Primeiro, uma retomada conjunta, família e escola. É impossível retomar sozinho a escola ou sozinho a família, porque não dá. Nós temos que lembrar sempre que, não obstante o preceito constitucional de que a educação é responsabilidade da família e do Estado, e quando eu coloco Estado aí, eu vou trocar pela escola, seja ela pública ou não pública. Para mim, a formação da criança e do adolescente se dá numa cumplicidade escola e família. Algumas famílias, inclusive, incluem nessa cumplicidade a igreja também, porque nós vivemos numa nação onde a igreja também tem forte influência, mas, sobretudo, a família e a escola deverão voltar a conversar. Porque hoje nós observamos o seguinte: quase não há esta conversa mais. Existem algumas interações. As escolas não públicas, as escolas privadas, como são conhecidas, ou particulares, ainda mantêm algum mecanismo interativo entre pais e a própria escola, mas mesmo assim é limitado. E olha que eu estou falando de grandes escolas, não necessariamente escolas de baixo valor de mensalidade. E a escola pública, pior ainda, porque não tem estrutura para isso. Então, a retomada deverá ser dada em conjunto. É necessário reunir pais e escola e traçar pontualmente para cada realidade como será retomado isso. É possível retomar, sim. Não sei se voltaremos tão rápido aos abraços e beijos, ou tomar suco no mesmo copo, enfim, isso eu não posso garantir. Isso eu penso que vai demorar um pouco. Mas o primordial para o desenvolvimento da criança não poderá prescindir desta união, dessa cumplicidade. Senão, realmente, as sequelas serão ainda mais graves. Muito bem. A gente vai para um breve intervalo e até já.